Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte para vocês. Então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre liderança de banda. O que eu já ouvi muito? Eu tenho feito entrevista com a galera e a galera tem falado o seguinte: eu pergunto quem que é o frente da banda? Aí muitos, eu não sei se é receio, mas muitos falam: olha, aqui não tem nenhum frente, todo mundo aqui é igual. Aí minha pergunta é a seguinte: na visão de todos vocês, essa pergunta vai para todos. A figura do líder ali, para vocês, é necessário ou não? Com certeza, né? A liderança, ela é uma coisa que tem que existir. Nem que no caso e tal, que eu acredito na democracia, mas a democracia ela nunca venceu em lugar nenhum. Ou seja, precisa realmente, não tem como ser igual. Até porque as pessoas não trabalham iguais, o ser humano não é igual, uns encosta mesmo, sabe como é que é? Então o negócio é o seguinte, eu acho que a liderança tem que existir. Até porque o líder é o primeiro que vai tomar a primeira cacetada, você fraga. Ou seja, ele é o frente, ele é o linha de frente ali. Então tem que ter alguém que tem que tomar a primeira cacetada, até para dar tempo dos outros também entrar na guerra, entendeu? Pessoal, eu concordo. Eu acho que tem que ter, é importante ter essa pessoa para dar algumas diretrizes, né? Dar uma organizada em algumas coisas. Então, assim, eu já participei de bandas que a união ali das pessoas aconteceu assim, naturalmente. Vamos juntar e fazer um som? Vamos. Mas, com o passar do tempo, né? Eu acho que liderança é uma coisa também que, assim, se não começou assim, uma pessoa iniciou um projeto e está trazendo essas pessoas e já está conduzindo, ela já é a líder natural daquele projeto. Mas quando você junta ali pessoas e você não tem isso ainda definido, foi de uma ideia que surgiu ali, acho que naturalmente essa pessoa surge, né? Acho que muitas das lideranças elas tendem a surgir assim naturalmente, algumas, né, espontaneamente, porque as pessoas vão vendo ali, às vezes a pessoa se interessa mais, toma iniciativa e tal, e as outras pessoas vão vendo, pô, beleza, o cara tá fazendo e tal. Então, acontece também de ter pessoas que, cara, não tem ali não é o perfil delas, toca muito bem, ajuda com algumas coisas, mas se precisar definir, bater martelo para determinadas questões, não está no skill dela. Então, eu não acho que isso seja problema. Cada um execute o seu papel ali, ajuda de outra forma, né? Mas eu acho importante essa condução para ter essa determinação, né? De orientações, para poder, às vezes, até bater o martelo em algumas situações, tá? Eu acho que, ó, beleza, vamos ver aqui o que cada um pensa, beleza, mas vai chegar uma hora que alguém tem que bater o martelo para alguma decisão, ou vai ou não vai, sabe? Então, já aconteceu situações que a gente precisar definir isso, ó, nós vamos tocar nesse evento ou não, né? A gente chegar nesse ponto de ter que tomar essa decisão, e foi por um voto, enfim, teve. É sim, cara. Eu tenho acreditado, né? Cachorro de muito dono não come. Então acho que banda é mais ou menos isso. Quando todo mundo começa. A democracia é legal, é bacana, mas quando todo mundo começa a tentar decidir tudo, as coisas não andam, acabam não andando. E quando você tem um líder lá que vai e assume a responsabilidade, como o Rony falou, é o cara que vai lá dar cara a tapa, o cara que apanha primeiro, eu acho que tende a ganhar dentro de uma divisão de tarefas nas bandas. Também, assim, acho que todo mundo sabe que ninguém consegue fazer tudo quando você quer ter uma banda profissional, dependente de ser autoral, ser banda de baile, o que for. Você quer ter uma banda profissional, não dá pra também decidir tudo. Então, acho que tem aquele negócio assim, o líder tem que saber que cada pessoa da banda tem o seu papel e tem aquilo que pode fazer, aquilo que é o skill dela fazer, que nem o Marcelo falou, né? Um cara mais na dele, mas é um excelente músico, outro não é tão bom músico quanto aquele, mas é o cara que faz outra coisa que é tão importante para a banda quanto o cara que toca muito bem. Então acho que tem esse lance também do líder da banda, e quando a gente tem um projeto, que acho que é bem parecido com o Rony e o Joel, a gente tem muito na nossa cabeça o que a gente quer de banda. Então não tem como a gente não ser líder disso, entendeu? Porque a gente já sabe mais ou menos qual a linha que a gente quer seguir, o que a gente quer fazer, qual caminho a gente quer seguir sonoricamente falando. E aí o resto das decisões da banda a gente vai tomando, vai decidindo, mas de modo geral sim, cara, precisa ter um líder sim, cara. Esse cachorro de muito dono não come, acaba não dando certo. As experiências que eu tive quando tudo era decidido em voto,
todos os itens, desde da música a tudo, as coisas não andavam porque tudo demorava muito para ser decidido. E mesmo quando a gente fala em democracia, a gente não vota em tudo, né, cara? A gente elege um presidente, elege um prefeito, um governador, alguém que decida pra gente. Então acho que é mais ou menos isso banda também. Tem que ter alguém que vai decidir pela banda em alguns momentos. Em outros momentos a gente vai votar democraticamente, em outros momentos é outra pessoa da banda que vai falar sobre aquele determinado assunto ou decidir aquele determinado assunto porque ela tem um skill melhor do que o líder naquele assunto. Então acho que é mais ou menos isso. Eu trabalho muito tempo com recursos humanos, eu trabalho com RH, trabalho com gente. E a gente vê uma coisa hoje, não é de hoje, mas assim, nos últimos anos, pelo menos nos últimos 20 anos, uma coisa que se agravou muito é o seguinte, é igual, por exemplo, a gente preza demais pela democracia, a gente, né, é muito interessante a questão democrática, a questão coisa. E eu, assim, como eu sempre trabalhei com gerenciamento de pessoas, com RH, com coordenação de gente, eu nunca tentei vender aquela imagem de patrão, de chefe, de Mussolini, de ditador, entendeu? Mas sabe o que acontece? A gente está num momento do mundo que a gente está numa geração de pessoas que é assim, cara. O camarada, tem só fugindo um pouco da ideia, mas eu vou voltar rapidinho. Em 2009, eu comprei um filme para o meu menino mais velho, ele nasceu em 2008. Em 2009, eu comprei um filme para ele um dia nas lojas americanas. Na época era DVD, um filme da Disney, e tem ele até na Netflix. Ele é até legal, cara, filme infantil. Chama Robôs, né? Não sei se todo mundo já viu esse filme, é um filme de criança. Mas, assim, ele tem uma história por trás que é muito interessante. Um jovem que queria ser inventor, mas ele era de uma cidade pobre, ele era um robozinho, todo mundo no filme é robô, e ele era de uma cidade pobre, e ele via um programa de televisão que tinha um grande construtor, um cientista lá, um robô, né, dono de uma empresa, e era Indústrias Grandes Soldador, e ele era conhecido como o grande construtor. E ele tinha uma frase, e essa frase, cara, é uma coisa que eu tenho escrito nos meus livros, assim, nos meus diários e tal, onde eu pus, que é o seguinte: viu a necessidade, atenda. Então a gente tem um problema hoje, sabe o que é? Que às vezes você tem um problema, por exemplo, a gente vai gravar um CD. Poxa, fizemos, tal. Aí é muita gente para dar palpite, mas na hora de resolver o problema, que às vezes tem que sujar a mão, tem que pôr a cara a tapa, ninguém quer pôr. Então é muita gente dando palpite, falando demais, mas na hora de pôr a cara a tapa, o cara não quer. Mas quer ser líder, quer mandar, quer dar ordem, entendeu? Então eu acho que liderança, elas vão se construindo à medida, como tinha um outro amigo meu, até empresário, ele falava assim: Joel, funcionário reclama muito até o dia que ele é patrão, porque no dia que ele tem que apagar a luz, acender e abrir e fechar a porta, ele fala: caramba, não era do jeito que eu pensava. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que liderança, como tudo na vida, no caso de uma banda, é como se fosse uma empresa, velho. Tipo assim, o líder se legitima. A gente não elege um líder, se legitima. O líder de uma banda, ele, no caso da música autoral, do trabalho autoral, é o cara que geralmente compõe. É aquele que tem a ideologia da banda. É aquele que sabe o que eu quero falar. Qual que é o meu discurso? Quais são as minhas influências? Né? Tipo assim, é o cara que se legitima. Geralmente a banda, quando começa, sobretudo aquelas primeiras bandas, quando a gente começa a tocar e tal, a gente fica com essa coisa mesmo, esse receio de querer chamar para si responsabilidade. Já cansei de ouvir isso e já tive várias bandas que falavam assim: aqui todo mundo é igual, mas não é igual. Logo, logo, o líder vai se legitimar. É aquele que geralmente tem a ideologia da banda. Todas as bandas que a gente gosta, que a gente já ouviu na nossa vida, que a gente vai ouvir, sempre tem um cabeça por trás. Vou pegar o Iron Maiden. A banda é do Steve Harris. A banda é dele. Ele põe o que ele quer na banda. Ele põe o que ele quer, ele faz o que ele quer com a banda. 95% das músicas são deles. A ideologia da banda é dele. Então, ou seja, só para citar um exemplo. Então, banda é aquela coisa. Você tem, de repente, o vocalista é o que se torna o porta-voz da banda. Mas nem sempre ele é o líder da banda. O gestor. Ele é o porta-voz, porque ele é o cantor.
mas não significa dizer que ele seja o líder da banda. A gente fala o líder da banda, Bruce Dickinson, líder da banda. Bruce Dickinson nunca foi líder do Iron Maiden, coisíssima nenhuma. Quem manda e desmanda ali é o Steve Harris. Então, ou seja, a gente tem uma visão, só que dentro da banda, é que nem os Mutantes. Tem uma entrevista que uma vez eu vi o Sérgio Dias falando, quando o Mutantes começou, ele falou, cara, a gente fazia o que estava na cabeça do Arnaldo. A gente não sabia direito o que a gente queria, mas o Arnaldo Batista sabia, irmão dele, né? O Arnaldo sabia o que queria, a gente ia na vibe do Arnaldo, virou o que virou. Então, toda banda tem essa pessoa que ela organiza a parte ideológica da banda. No caso de uma banda autoral. No caso de uma banda cover, por exemplo, é o cara que vai vender a banda. Com muita frequência, o líder, que ele é o ideológico da banda, é o que vai para a pasta debaixo do braço e que vai vender. É o que vai fazer o contato. Se ele não tem algum empresário, algum agente, algum produtor, é ele que vai fazer isso. Muito frequentemente é ele que assume, ou seja, ele vai pôr dinheiro do bolso dele também. É aquela coisa, né? O cara que, às vezes, porque, cara, banda, bicho, qualquer coisa que você vai fazer, demanda dinheiro. O inferno na Terra, você tem uma banda de 4 neguinhos, você tem que falar, ô, velho, é 400 conto a impressão dos negócios, 100 conto de cada um. É um inferno isso, bicho. O que você faz? Foda-se. Não vou ficar pedindo pra galera.